Olá, estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Suzana dos Anjos e essa é mais uma aula de cidadania e civismo. Hoje vamos falar sobre temas muito importantes, faremos uma retomada de alguns conceitos, alguns debates importantes vistos ao longo do trimestre, a questão do regimento escolar, pensaremos também a ética e o convívio social e também a questão da oratória e da retórica como forma de nos potencializar enquanto cidadãos e enquanto cidadãs. Vamos lá? Quero pensar aqui, então, os objetivos da aula de hoje. Na aula de hoje vamos relembrar o que é o regimento escolar e qual a sua importância. Além disso, retomaremos as reflexões éticas, compreendendo a necessidade do convívio social e da prática da solidariedade. Reforçaremos a importância da oratória e da retórica para o desenvolvimento da cidadania. Vejam só quanta coisa bacana a gente vai ver aí durante essa nossa aula, uma aula bem importante. Quero começar aqui com uma reflexão. Pensem nesse tema. Você sabe o que é o regimento escolar? Qual é a importância desse documento? E aí, já ouviu falar sobre regimento escolar? Teve curiosidade de ler o regimento da sua escola? Lembra quais são os itens importantes do regimento escolar? O regimento é um documento que orienta as nossas ações dentro da escola. Esse documento deve ser conhecido por todos os membros da comunidade escolar, professores, estudantes, responsáveis, equipe pedagógica, equipe diretiva, funcionários e funcionárias. Todos têm o direito e o dever de conhecer esse documento. O regimento escolar é o documento que estrutura, define, regula e normatiza as ações da instituição de ensino. Ele é um manual prático que define, por exemplo, em quais horários os alunos devem chegar ou sair, assim como as demais regras, direitos e deveres de cada um. E o mais interessante é que o regimento escolar deve ter a cara da escola. Isso significa que ele é construído de acordo com as necessidades, as especificidades de cada unidade escolar. Então, as normas de uma escola, obviamente, podem ser diferentes das normas de outra, mas o regimento escolar tem também alguns itens que são parecidos e que constam em todas as unidades da mesma forma. O regimento escolar deve ter a cara da escola. Isso significa que ele deve considerar a realidade da escola e das pessoas que estudam e trabalham ali. O objetivo do regimento é tornar melhor o ambiente escolar, considerando que nem todos pensam da mesma forma. Então, para evitar situações de conflito, para evitar situações de desordem, um documento como esse é fundamental. E se a gente parar para pensar, a escola é o nosso primeiro espaço de socialização. Vamos conviver com pessoas diferentes, com uma educação, com uma cultura diferente. E para que não haja problemas, para que não haja assim, situações conflitantes, difíceis, um documento como esse é então fundamental. Alguns itens constam no regimento escolar de todas as escolas. São eles: etapas da educação básica oferecidas, organização da escola, funcionamento dos chamados órgãos colegiados, conselho estudantil, conselho de classe, calendário, as normas para matrícula, cancelamento e transferência, as normas de convivência, as sanções ou medidas disciplinares para quem descumprir as normas, direitos e deveres de todos aqueles que convivem no ambiente escolar, responsabilidades e atribuições de cada pessoa, regras para a utilização dos espaços, controle de frequência, condições de aprovação e reprovação de alunos e também os processos de avaliação. Então, esses itens constam em todos os regimentos escolares, é claro, com características diferentes.
certo? Vamos pensar um pouco mais sobre o regimento escolar? Quero propor aqui para vocês uma questão sobre isso, para a gente exercitar isso no caderno. Escreva um parágrafo refletindo sobre como o regimento escolar pode servir como um importante instrumento para orientar as suas condutas na escola. Então, quero que vocês deem a fundamentação para a necessidade desse documento. Pensem aí sobre o regimento escolar, a sua importância, escrevam bem bonitinho no caderno um parágrafo sobre isso e daqui a pouco retornamos com uma sugestão de resposta. E aí, pessoal, conseguiram responder? Tranquilo, né? Pensar os objetivos desse documento já tão familiar aí no dia a dia da escola, que vocês provavelmente já leram, já tiveram a oportunidade de conhecer. Então, qual é a importância desse documento? Como ele nos ajuda a ter uma convivência melhor uns com os outros? Tenho aqui uma sugestão de resposta. Claro que cada um vai colocar a sua resposta aí, mas vamos ver como a gente pode guiar essa nossa resolução. É importante refletir que o regimento escolar serve como um guia das nossas ações. Assim, consigo refletir sobre a forma como estou agindo, se é ou não condizente com o contexto escolar, se impacta positivamente este meu contexto, etc. Isso também me leva a repensar algumas atitudes e a transformá-las, se necessário. Então, se eu tenho esse documento guiando cada uma das minhas ações, cada uma das minhas condutas, é muito mais fácil eu conseguir repensar
sobre a forma como eu estou agindo, se ela condiz ou não com o ambiente escolar e também transformar aquilo que é necessário. Concordam? Vamos agora pensar sobre a ética. Se falamos sobre o regimento escolar, isso nos leva a um debate muito mais amplo, um debate lá da filosofia, uma área de estudo filosófico sobre a questão do comportamento humano. O que é ética? Já ouviu falar sobre esse termo? Em que sentido que você já ouviu essa palavra? Você conseguiria definir ética? Qual é a relação da ética com valores absolutos importantes como a questão da solidariedade? Vejam só, se a gente pensar na palavra, no conceito ética, de forma muito geral, podemos dizer que é a reflexão que norteia, disciplina e orienta o comportamento humano. A ética diz respeito a conceitos importantes como igualdade, valores, direitos. Então, nas nossas discussões no dia a dia, nós estamos sempre pensando a nossa relação uns com os outros, o nosso comportamento. E quando pensamos sobre o nosso comportamento, temos que pensar o impacto, o reflexo, as consequências das nossas ações no mundo. E refletir sobre a ética nos ajuda a ter uma ação mais adequada nos nossos ambientes. Ética e moral são a mesma coisa? O que vocês pensam sobre isso? É claro que quando fazemos uma reflexão sobre a ética, temos que pensar também a moral, os padrões de moralidade de um determinado grupo. Mas há diferenças entre esses dois conceitos. A palavra moral está muito relacionada aos costumes de um grupo. Moral vem do latim mores, que significa normas, regras. Então, aquilo que define o comportamento das pessoas em um grupo específico de convivência. Logo, a moral é sempre contextualizada, ela diz respeito a um grupo específico, a um momento histórico específico, à questão cultural de cada povo, tá? Já a ética é uma reflexão muito mais ampla, muito mais abrangente. A ética vai refletir sobre esses costumes, sobre os padrões de moralidade de cada momento histórico, de cada contexto cultural. Então, a ética é essa capacidade de reflexão autônoma sobre as normas, sobre os costumes de um grupo. Ninguém é uma ilha. Quando pensamos nessa frase, temos a noção de que não estamos sozinhos. Ninguém está sozinho, nós não conseguimos viver isoladamente. Inclusive, há muitos benefícios para a convivência humana. Dentre eles, nós podemos citar a segurança e a estabilidade, o desenvolvimento moral, cognitivo e físico, a formação de identidade, a capacidade de lidar com problemas e muito mais. Quando convivemos uns com os outros, nos potencializamos enquanto sujeitos, melhoramos as nossas questões individuais e aprendemos com os outros a entender e respeitar também diferentes pontos de vista. E isso nos leva à ideia de solidariedade. O que é solidariedade? Com certeza você já ouviu esse termo e já colocou em prática a solidariedade. Solidariedade vem do latim solidus, que significa aquilo que é sólido, aquilo que é consistente, mas também tem relação com a palavra solum, que significa o fundamento, o apoio ou solidário. Consolidar, segurar. Logo, a solidariedade nada mais é do que dar um apoio a outra pessoa, é assegurar a convivência melhor uns com os outros, é ter empatia. Então, práticas de solidariedade são muito exercidas, que bom, né, na nossa sociedade. Como, por exemplo, campanhas de doação de agasalho, de doação de sangue. Isso tudo são exemplos de práticas de solidariedade. Saber sentir com o outro, saber se colocar no lugar do outro, se compadecer da dor de uma outra pessoa. Isso é
ser solidário e podemos exercer a solidariedade todos os dias. Vamos pensar aí exemplos de atitudes solidárias. Quero que vocês respondam essa questão aqui. A solidariedade é caracterizada pela capacidade de se compadecer da dor do outro. Reflita sobre isso e dê exemplos de ações solidárias. Vou dar alguns minutinhos para vocês colocarem exemplos aí de ações, de práticas, de condutas solidárias e daqui a pouco retornamos com uma sugestão de resposta. E aí, pessoal, conseguiram refletir então sobre a solidariedade? Pensaram em exemplos de práticas solidárias? Todos nós podemos exercer a solidariedade em nosso dia a dia. E isso é importantíssimo. Temos que levar isso para as nossas vidas como um exercício diário. A solidariedade é justamente se compadecer da dor do outro. Quando temos a capacidade de fazer isso, nunca estamos sozinhos, porque se eu ajudo o outro, quando eu preciso, com certeza eu tenho também um ombro amigo ali que pode se solidarizar da minha dor. Vamos lá então pensar aqui alguns exemplos de ações, de práticas de solidariedade. Claro que a resposta é pessoal, mas podemos citar muitas ações que envolvem práticas de solidariedade, como por exemplo, ajudar um amigo que precisa de auxílio, me envolver nas atividades domésticas, evitando sobrecarregar somente uma pessoa dentro da minha casa,
envolver-se em campanhas para arrecadação de agasalhos àqueles que sentem frio, etc. Vejam só, então, há diferentes formas de você ajudar uma outra pessoa a ser solidário. Isso aí é ética, tá? Isso aí é a gente se responsabilizar pelas nossas ações e também pela construção de um mundo melhor a partir de cada uma das nossas condutas. Essas práticas são fundamentais, são importantíssimas, todo mundo precisa aprender e colocar isso aí no seu dia a dia. Agora vamos para mais uma reflexão, tá? Quero pensar sobre a questão da oratória, da retórica. Falamos bastante sobre regimento escolar, relembramos o que é ética, a importância da ética para o bom convívio interpessoal e agora vamos pensar a oratória, a retórica como uma possibilidade de uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais adequada entre todas as pessoas, mesmo aquelas que têm pensamentos muito diferentes. Para você, ter uma boa oratória é uma habilidade importante? Em que sentido a boa comunicação pode colaborar para o nosso desenvolvimento enquanto cidadãos e enquanto cidadãs? Já pensou sobre isso? Não basta saber pensar, isto é, saber utilizar a razão para dar sentido ao mundo, questioná-lo, compreendê-lo. É preciso saber comunicar, expressar pensamentos. Quando nos comunicamos bem, somos mais respeitados enquanto cidadãs e cidadãs. A comunicação nos potencializa a exercer melhor a nossa cidadania. Então, aprender técnicas de oratória, de persuasão, de convencimento, de escuta do outro é algo muito bacana. A oratória é algo que todos nós podemos desenvolver. Tem muita gente que acha que falar bem é algo inato do ser humano, é inerente, é como se fosse assim uma potência daquela pessoa, não pode ser desenvolvida. E na verdade não é bem assim. A oratória tem os seus fatores subjetivos, mas tem também os seus fatores objetivos. É por isso que ela é uma técnica. As técnicas podem ser exercidas por qualquer pessoa. Então, como fator objetivo, nós temos a personalidade de uma pessoa, o carisma de um interlocutor, a vocação, tá? Então, tudo isso, claro, tem relação com a boa oratória, mas no lado objetivo, nós temos regras, técnicas, habilidades que podem ser desenvolvidas por qualquer pessoa, por mais tímida que ela seja, por mais que ela tenha aquele medo de falar em público. Desenvolver a boa oratória é possível para todo mundo, desde que, claro, tenha um interesse, tenha um esforço aí nessa ação. A oratória e a retórica permitem que a gente consiga se comunicar melhor uns com os outros. Conheça então algumas técnicas de oratória. Refletir sobre a sua timidez ajuda a desenvolver uma habilidade melhor para se expressar com o outro. Conheça o seu público, controle a sua linguagem corporal. O nosso corpo fala. Imagine vocês se eu estivesse aqui dando uma aula de braço cruzado, assim, olhando para o chão. Talvez vocês não iriam se interessar tanto. Então, o nosso corpo também serve como uma comunicação. A linguagem corporal é muito importante. Evite vícios de linguagem. Substitua um né por exemplo. Substitua um por uma palavra interessante. Então, substituir alguns vícios de linguagem ajuda também a desenvolver essa capacidade de falar bem. Além disso, adquirir conhecimento. Precisamos conhecer, precisamos estudar para falar com mais propriedade. E treinar, falar sozinho, se concentrar, tudo isso nos ajuda a melhorar a nossa capacidade de comunicação. Vamos agora então para a revisão da nossa aula de hoje. Hoje relembramos que o regimento escolar é um documento importante no contexto escolar, pois orienta as nossas ações.
Entendemos que a ética é a reflexão sobre a conduta humana e de valores, como a solidariedade. Vimos também que desenvolver a arte do bem falar é possível a todos e fundamental para o nosso desenvolvimento individual e para o nosso desenvolvimento enquanto cidadãos. Então, pessoal, eu agradeço muito a participação de vocês em mais uma aula. Espero que vocês tenham relembrado aí conceitos, discussões bem interessantes e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!